Deus é surpreendente e altamente detalhista. Em um outro vídeo aqui do canal, eu falando a respeito dos meus primeiros passos na tentativa de entrar para o digital, eu falei acerca de... Só mencionei, né, que eu estava com um site que eu fiz, que eu comecei a fazer, comecei a trabalhar nesse site, mas ele estava parado por falta de configuração, porque eu empanquei e eu não conseguia mais avançar. Eu falei que eu tenho um testemunho nesse sentido. É breve, é rápido, mas é algo que não merece ficar esquecido ou deixar de ser falado. Bem, como eu disse, nessa tentativa de entrar para o digital, meu primeiro passo foi tentar fazer um site. Na verdade, um blog, né? Mas a minha tentativa do zero foi assim, sabe? A passo de tartaruga. Estudando tudo, conhecendo um novo vocabulário, nada a ver com a minha área. Olha aqui, da área de tecnologia para o jurídico, são dois mundos certos. Hoje eles se conversam, mas são vocabulários totalmente diferentes, dicionários diferentes. E me empenhei, estudei, dediquei horas e consegui, sim, fazer com que o blog já tivesse ali os meus primeiros artigos, ficasse um pouquinho a minha cara, passasse a mensagem que eu queria que passasse, que eu quero que passe. Só que em um determinado momento, eu só fui até um determinado momento, né? E as minhas limitações, os meus conhecimentos não me permitiram seguir adiante sozinha. Eu moro numa cidade relativamente pequena, com menos de 200 mil habitantes, e nessa tentativa de buscar algum profissional que me ajudasse, eu obtive informação de 3, busquei os 3, não tive retorno de nenhum dos 3. E isso estava me deixando chateada, porque você começar uma coisa, eu empanquei na primeira, olha só, das primeiras tentativas de entrar para o digital, o blog foi a primeira, então eu estava empancada ali, né? E eu queria avançar. E nessa tentativa eu estava me frustrando, porque eu configurava e desconfigurava. Então, de repente, aquilo que eu até gostava, sabe? Eu ligava ali o computador, o notebook, eu gostava do que eu estava fazendo, e de repente, antes de terminar, eu simplesmente desfazia o que estava fazendo, voltava para a estaca zero, e aí ficou uma bagunça. Não era o que eu queria. E eu não conseguia a pessoa. E isso estava me deixando para baixo, não, porque não é qualquer coisa que me deixa para baixo. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, altamente para cima. Eu sempre tenho boas expectativas, sobretudo em Deus e no que Deus pode fazer para mim, por minha vida, por todos nós. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz o que eu sempre faço, em todas as situações. Desde que eu aprendi isso, esse é um método infalível. Buscar ao Senhor. E tu acredita que Deus, ele se importa com tudo o que importa para ti? Até mesmo um site, um blog? Pois bem, eu decidi orar ao Senhor. Eu costumo, já é uma prática antiga, eu oro escrevendo, eu escrevo orando. Então eu gosto de documentar as minhas falas, porque eu aprendi na prática que Deus não esquece o que eu falo com Ele, mas eu esqueço o que falo com Ele.
certo? E isso é até importante que eu fale em um outro momento, para que vocês também, você que tá aí, possa pensar sobre a possibilidade de começar a escrever as tuas conversas com Deus, se você é uma pessoa de conversar com Deus. Se você não for, bora começar a conversar com Deus agora, porque é a melhor companhia que a gente pode ter. Bem, aqui eu só não vou mostrar o que eu escrevi aqui nessa eu não preenchi a página toda, porque eu escrevi só 1, 2, 3, 4, só 5 situações pendentes que eu estava entregando nas mãos do Senhor. Eu oficializei essa entrega em oração, né? Isso foi no dia 27 de outubro. Né? Tem uma outra oração aqui anterior que eu fiz, e essas situações aqui eu entreguei ao Senhor. E uma delas foi deixar o blog configurado para poder escrever e encontrar a pessoa que o Senhor escolheu para me ajudar. E para minha grata surpresa, eu estava fazendo um curso que também faz parte desta tentativa de entrar para o digital, já é um 4º passo. Estou lá e na hora da apresentação, das apresentações, uma determinada pessoa que foi se apresentar descreveu lá parte do currículo dele. E qual era a parte do currículo dele? Que ele trabalhava com sites. E tu acredita que eu entendi imediatamente que Deus estava falando comigo? Por que eu entendi isso? Porque eu estava muito indecisa se eu faria esse curso ou não. Do primeiro dia da inscrição do curso até o último dia, eu peguei as informações, me informei, me nutri de todos os detalhes do curso do primeiro dia e fiquei durante todos os demais dias na dúvida se eu faria ou não, porque seria um curso que preencheria todo o sábado, todo o domingo, e eu já tenho uma vida assim bem agitada, né? Com os horários todos preenchidos. E aí, por isso, eu tava com essa dúvida. Nossa, eu vou passar o final de semana fazendo esse curso, vou abrir mão de muita coisa. No dia do último dia de inscrição, eu resolvi cortar 2 papéis pequenos. Eu coloquei sim e o outro eu coloquei não. Orei ao Senhor e pedi para que Ele decidisse por mim se eu faria o curso ou não. E eu peguei o quê? Adivinha? O sim. E minha resposta na hora foi: sim, Senhor, eu vou por obediência. E hoje eu sei, o curso foi ótimo, foi maravilhoso. Mas eu sei que eu estava lá muito mais por esse encontro com essa pessoa que já se propôs a me ajudar com o meu blog, com o meu site. Eu orei por isso, eu entreguei nas mãos do Senhor. E detalhe que eu não falei aqui no vídeo foi do dia que eu fiz a oração no caderno, coloquei aqui no caderno no dia 27 de outubro e entreguei ao Senhor, eu não toquei mais no assunto. Eu disse: Senhor, eu não vou mais fazer nenhuma tentativa. E eu nem acessei o blog, eu não entrei mais de jeito nenhum. E Deus vem com o jeito dele, tão peculiar, tão amoroso, tão próprio, e diz: eu cuido de ti, basta confiar em mim. A gente precisa sempre manter a alta expectativa no Senhor. Se eu não espero nada do Senhor, como é que Ele vai fazer alguma coisa para mim? Né? Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé, a gente agrada o coração do Senhor
e ainda recebe os benefícios que Ele nos concede por confiar nele. Olha só o que ele diz. Ele diz que todos aqueles que confiam nele não ficaram decepcionados. Todos. Todos. Ele não está falando assim, alguns. Se alguns confiarem em mim, né? Então, isso inclui a mim. Isso inclui você. E a gente tem que viver sobre esse olhar que a gente precisa ter para a vida e para as coisas. Se na primeira situação a gente se desespera e a gente não espera no Senhor, como é que a gente quer que Ele vá agir nas demais situações das nossas vidas, né? Então é isso. Me chamo Tati Abreu. Se você gostou do conteúdo, do que eu apresentei a ti aqui, curte, comenta, compartilha. Deus te abençoe. Deus nos abençoe.